E aí, moçada do primeiro ano, tudo bem? Nós já tivemos aula hoje, né? Eu já falei para vocês que esse vídeo de vocês não vai ter imagens, não vai ter aquele monte de texto, vai ser a explicação das questões de 6 a 10, porque eu corrigi agorinha de 1 a 5 com vocês. Então, vamos lá para a explicação de 6 a 10. O que que acontece? Para vocês aprenderem a prestar atenção e interpretar o texto de acordo com o que tem que ser feito, certo? Então, vamos lá. Questão número 6 é do Enem. A interface clima-sociedade pode ser considerada, em termos de ajustamento, a extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Ou seja, o homem ele já é vulnerável, ou seja, ele já sofre com o que acontece com o clima do mundo, ele já sofre naturalmente. E agora que o ser humano, ou seja, a ação antrópica, ela está tão avançada que o clima mundial ele está todo bagunçado. Em época de chuva não tem chuva, quando é época de seca está chovendo, onde chovia pouco está chovendo muito, onde chovia muito não está chovendo. E aí o ser humano e a sociedade em si, né, elas são vulneráveis a essas variações e por isso pode sofrer com essas causas. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e as condições climáticas apresentadas no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Então vamos lá. Letra A. Quando concentra suas atividades no setor primário. Qual que é o setor primário? Veja bem, nós temos uma divisão de setores da economia. O setor primário é aquele que é todo ligado ao trabalho do campo. Tudo que é retirado do campo, que é feito no campo, tudo é setor primário. O setor secundário, ele é conhecido como o setor da indústria. Então, tudo que é relacionado à indústria é setor secundário. E o setor terciário, ele é a prestação de serviços. Por exemplo, hospital presta serviço à população, o colégio presta serviço à população, a faculdade, os bancos, os mercados, as lojas, tudo é prestação de serviço. Então, é tudo setor terciário. Então, agricultura, pecuária, todo tipo de mineração que existe é tudo setor primário. Então, quando fala-se que a vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível a sofrer por causas climáticas, o ser humano ou a sociedade é vulnerável quando concentra tudo que se faz de atividade econômica no setor primário. Letra B, quando apresenta estoques elevados de alimentos, ou seja, se ele está apresentando estoque elevado de alimento, significa que ele está usando muito quem? O setor primário, certo? Porque é no setor primário que produz alimentos para todas as áreas urbanas do mundo. Letra C. Quando possui um sistema de transporte articulado, o que o sistema de transporte articulado tem a ver com a vulnerabilidade do ser humano e as condições climáticas? Ah, mas o transporte, ele polui. Não, a gente está falando aqui de transporte articulado. É aquele em que você paga uma passagem e pega dois, ou tem direito a entrar nas cidades que tem metrô, né? Entra aqui, desce ali e pega o outro sem pagar outra passagem, articula-se um com o outro, você tem direito a descer em uma plataforma e com a mesma passagem que você pagou, o outro, então não tem nada a ver com poluição. Letra D, diversifica a matriz de geração de energia, né? Considerado o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática, uma sociedade torna-se vulnerável quando diversifica a matriz de geração de energia, ou seja, utiliza muita energia que é produzida pela água, que é hidrelétrica. Agora nós vamos usar energia nuclear. Isso tem a ver? Não sei. Ou letra E, introduz tecnologias à produção agrícola. Quando ele introduz essas tecnologias, se ele introduz tecnologia, automaticamente ele vai apresentar estoques elevados de alimentos, o que automaticamente vai concentrar suas atividades no setor primário.
E aí, qual dessas você vai escolher? Né? Quando o ser humano torna-se vulnerável relacionado à relação humana e à condição climática? Dê uma olhadinha. Que sono, credo, Deus é mais. Questão número 7. Agora, a questão número 7, ainda do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, né? E diz: o homem construiu sua história por meio de constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Isso aí eu já expliquei para vocês o que é o espaço natural, o espaço geográfico, a paisagem natural, a paisagem cultural, né? Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensificação dessa exploração. Exatamente. Desde a época dos indígenas, desde a época lá daquele filme da Era do Gelo, que as pessoas mudavam porque estava muito gelado, eles queriam ir para um lugar mais quente. Sempre eles retiraram da natureza para se alimentar. Exatamente, a diferença que existe aí é a intensificação dessa exploração. Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração dos recursos naturais facilitado pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história é o quê? Letra A. A diminuição do comércio entre países e regiões que se tornaram autossuficientes na produção de bens e serviços? Foi isso? Letra B. A ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso do derramamento de óleo por navios petroleiros? Letra B. A melhora generalizada das condições de vida da população mundial, a partir da eliminação das desigualdades econômicas na atualidade. Será? Letra D. O desmatamento, que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos. Gente, existe isso? Biomas improdutivos? Todos os biomas, eles produzem de acordo com o que eles têm que produzir, frutos, frutas e os animais pertinentes àquele bioma, né? Ou que vão consumir frutos e frutas que tem naquele bioma. Letra E. O aumento demográfico mundial aqui é o aumento de pessoas, tá? Sobretudo nos países mais desenvolvidos, que apresentam altas taxas de crescimento vegetativo. Gente, crescimento vegetativo é o crescimento ou por meio de nascimentos ou por meio de migrações. As pessoas saem de um lugar e vão para o outro. E aumento demográfico mundial, ele acontece muito nos países subdesenvolvidos, onde os governantes não têm uma política de natalidade, não têm um controle mais severo da quantidade de pessoas que nascem ou que chegam àquele país, né? Quando eles têm esse controle, então veja bem, uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração dos recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história e aí vocês vão dar uma olhadinha aqui, tá mole, né? A questão de marcar X aqui é a mais fácil para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 8. Em várias áreas do conhecimento, o conceito de região é utilizado com diferentes propósitos ou objetivos. Na literatura, por exemplo, esse conceito foi usado em obras literárias e traduz delimitações espaciais expressas no regionalismo, como foi o caso de escritores nordestinos como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Ariano Suassuna, que eu sou apaixonada, entre outros. Na sociologia, também se pode encontrar esse mesmo recorte regionalista, como o elaborado por Gilberto Freire. Para a geografia, o conceito de região tem importante significado. Qual o significado do conceito de região para a geografia? Gente, lembra que na nossa última aula a gente estava falando sobre região, e aí eu perguntei se aqui em Anápolis, por exemplo, tinha região industrial. Aí todos me falaram, Udai, não sei o quê, e a gente falou também sobre a Brasil, né?
A gente falou sobre as funções, por exemplo, a Brasil, durante o dia, ela é uma região de comércio, totalmente, tanto a Brasil Norte quanto a Brasil Sul, ela é região de comércio, né? E à noite, bem tarde da noite, ela é uma região de exploração sexual. Então, para a geografia, o conceito de região para a geografia são áreas a partir de um critério comum. Por exemplo, eu ainda perguntei assim, ó, as garagens que vende carro, que aluga carro, onde que fica? Os meninos falaram, na Brasil. Os hospitais, por exemplo, eles estão mais sendo acumulados ao longo da Brasil Norte, que é a saída lá para o rumo de Corumbá. Aí tem o Hospital do Câncer, tem o Ânima, tem o Hospital de Urgência, né? Então, os hospitais estão, minha professora, no centro da cidade tem hospital, mas a região em que está acumulando o maior número de hospitais é na Brasil Norte. É que nem a Brasil Sul aqui, que é a saída para Goiânia. A Brasil Sul aqui acumula uma quantidade de garagens, de vendas de carros, de aluguéis de carro, que é muito maior do que o outro lado da Brasil. Então, para o conceito de região para a geografia, é isso, são áreas a partir, elas são caracterizadas com áreas a partir de um critério comum, tá? O que tem de mais comum, por exemplo, a região de indústrias é o DAIA. É comum indústrias no DAIA, mas aqui tem a brejeira ali, ó, que é bem ali no meio da cidade. Pois é, porque não acumula. Porque antes ali era fora da cidade, agora já está bem no meizão, né? Então o DAIA, daqui uns dias também o povo está fazendo mais e mais bairros para lá, o DAIA também vai ser um pouco dentro da cidade, mas né, isso é a região para geografia, é isso que significa, né? São delimitadas áreas comuns, delimita-se, né, as áreas comuns de critérios comuns para falar de região e geografia. 9. A música de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo a alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, sai a galopar. Eu vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Essa é uma música muito boa. Essa não é boa eu cantando, mas é uma música legal. Então, agora vamos ler as lembranças apresentadas pelo eu lírico no trecho acima, bem como a sua identificação com o sertão, são elementos que fazem com que o local citado possa ser classificado como qual categoria de análise da geografia? Explique. Então, veja bem, vamos voltar no texto. De que me adianta viver na cidade, que é um local, né? Se a felicidade não me acompanhar. Aí ele fala, a cidade ali, ele já está dizendo que ele está em São Paulo, né? No estado de São Paulo, adeus Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão, olha só o que ele usou, o meu sertão eu quero voltar. O que ele quer ver no sertão? Ver a madrugada, quando a passarada começa a cantar na alvorada, ou seja, no nascer do dia. Ele vai arriar o burro dele com a maior satisfação do mundo, vai embora pela estrada e vai galopando. E ele quer escutar o gado berrando, o sabiá cantando numa árvore que é típica de lá, que é o jequitibá. Então, quando ele usa o meu, lembra que eu falei para vocês sobre a categoria? Que categoria é essa? Quando você fala a minha rua, a minha casa, a minha cidade, a minha escola, a minha igreja, né? A categoria é lugar. Então, você vai dizer que a categoria é lugar e vai explicar que lugar é uma categoria da geografia em que a expressão de laços sentimentais, né? Você tem um sentimento por aquele lugar, por isso que você usa o meu, beleza? Então é isso. E última questão, né? Questão 10. Diz assim, essa aqui também é muito legal. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, afirmou nessa quinta-feira, 25, após a mega operação que tomou a favela da Vila Cruzeiro, na zona norte da capital, que o objetivo central das ações da política no Estado é o de tirar território do tráfico. Então, aí ele já trabalhou, está falando de uma categoria, território.
Essas ações estão sendo feitas com o objetivo de garantir a continuidade do que está sendo feito. Foi tirado dessas pessoas o que nunca foi tirado: o território. Seu porto seguro. Eles faziam suas barbaridades e corriam para seu reduto, protegidos por armas de guerra. É importante prender, mas é mais importante tirar o território, disse Beltrame. Se não tirar o território, não se avança. Os espaços dominados pelo tráfico, conforme observados na notícia acima, constituem-se a partir da expressão de suas territorialidades. Então, aqui já tem dois conceitos, territórios e territorialidades. Podemos concluir que a existência desses territórios é garantida por esses grupos através de quê? Isso aqui está no jornal do UOL, né? noticiasuol.com.br. Isso aqui foi em 25 de novembro de 2010. Mas ele trabalha território e territorialidade. Então, podemos concluir a existência desses territórios é garantida por esses grupos através de quê? Gente, ele está falando aqui do poderio dos traficantes sobre as favelas, certo? Ele coloca aqui sobre a favela da Vila Cruzeiro. Atualmente eles não falam favela, eles falam comunidade, né? Da Vila Cruzeiro. E aí, o que acontece? O que os traficantes exercem? A territorialidade aqui no caso é o poder que eles exercem sobre esse território aí, né? Não é uma porção de terra delimitada, então, é a favela da Vila Cruzeiro, que fica no norte da capital, lá. Então, o que é que esses grupos é garantido aí, esse território? O que eles têm sobre esse território? É poder. A territorialidade aí é o poder que esses traficantes exercem. Não está escrito numa placa assim, ó, aqui quem manda é o tráfico ou o grupo fulano de tal. Não, mas as pessoas que moram lá, elas sabem que tem a hora de se recolher, que é o toque de recolher, né, nesses lugares. Eles sabem que eles não têm problema em entrar lá, mas se tiver uma outra pessoa com eles ou receber uma visita, eles vão ter que pedir permissão. Eles sabem que o pessoal desse tráfico aí, eles não roubam essa favela, eles roubam outras por causa de outros grupos, né? Eles atacam o poderio de outros grupos de outros lugares. Já tem um ditado que diz assim que ladrão não rouba o lugar ou o bairro onde ele mora. Ele vai roubar outro lugar porque ali ele não mexe. Então, o que pode se concluir? Na existência desse território é garantida por esses grupos através de poder. Esse poder é chamado de territorialidade, tá? É claro que você vai responder isso aí, elaborando melhor a sua resposta, né? Então é isso. Esse aqui é o nosso vídeo das questões 6 a 10, beleza?